A Amazon está colocando na mesa uma aposta de 200 bilhões de dólares. Sim, é isso mesmo. Uma jogada que pode, literalmente, redesenhar o futuro da tecnologia. Hoje a gente vai fundo para entender o que esse movimento significa não só para a Amazon e para quem investe nela, mas para o mercado inteiro. E a pergunta que fica é, será que a gente está vendo a maior aposta tecnológica da história? Olha, essa questão não é só para quem tem ação da Amazon, não. É para toda a indústria de tecnologia. O tamanho desse investimento é absurdo. É algo que pode criar uma barreira, um fosso competitivo que talvez nem Google e Microsoft consigam pular. 200 bilhões de dólares. Vamos parar para pensar nesse número. Daria para financiar uma missão para Marte, com troco. Mas a Amazon está com os pés na Terra, mas a ambição está lá no espaço. Eles estão injetando essa grana toda em data centers, em chips próprios de inteligência artificial, numa nova geração de robôs. Tudo isso para uma coisa: dominar a próxima era da tecnologia. Claro que Wall Street não ficou quieta, né? A reação foi imediata e foi forte. A preocupação do mercado foi: será que a Amazon não está dando um passo maior que a perna? Esse gasto gigantesco poderia simplesmente esmagar os lucros. Mas calma, a gente vai ver que por trás dessa dor de curto prazo, a Amazon parece ter um plano bem amarrado para o longo prazo. Ok, mas por que a Amazon tem essa coragem toda de apostar tão alto? Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração da empresa, para o motor que não para de girar. A Amazon Web Services, a famosa AWS. É ela, a AWS, a verdadeira joia da coroa. E é por causa dela que a Amazon pode, sim, se dar ao luxo de colocar 200 bilhões na mesa e apostar no próprio futuro. E o crescimento da AWS, gente, não está só acelerando, está praticamente desafiando a lei da gravidade. Enquanto um monte de empresa de tecnologia está tirando o pé do acelerador, a AWS está fazendo o contrário, está pisando fundo. Um crescimento de 24% é o maior ritmo dos últimos 13 trimestres. É esse número que dá a confiança, a bala na agulha que a Amazon precisa para investir pesado assim. E se não bastasse, olha esse outro número: 244 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? É o valor dos contratos que a AWS já tem na mão. Contratos fechados com clientes para serviços que ainda vão ser entregues. Essa carteira de pedidos, esse backlog, é quase uma bola de cristal. Mostra para a Amazon o dinheiro que vai entrar no futuro. E é por isso que eles investem com tanta força. A demanda já está ali, garantida no papel. Então deu para perceber? Aquele investimento de 200 milhões não é um tiro no escuro. Longe disso. É um movimento calculado. É um investimento num futuro que, na verdade, já está praticamente garantido por esses contratos todos. Mas não vamos pensar que essa aposta é só sobre a AWS. A coisa é maior. O plano aqui é construir um verdadeiro império tecnológico, um que vai ditar as regras na próxima era da inovação. E no centro de tudo isso, eles têm uma carta na manga, os chips que a própria Amazon desenvolve. Esses chips próprios da Amazon são tipo o ingrediente secreto da receita de IA deles. Com eles, a empresa consegue entregar mais desempenho por um custo menor. E isso, claro, dá uma vantagem gigantesca na corrida para dominar o mercado de inteligência artificial. É uma jogada de mestre que está deixando os concorrentes loucos correndo atrás do prejuízo. Só que o império da Amazon não é só virtual, feito de chip e código, não. Ele é físico também. E está crescendo numa velocidade assustadora. A empresa está montando um verdadeiro exército de robôs para automatizar seus armazéns. E o que a gente está vendo ali é uma amostra grátis do futuro do trabalho. E essa força de trabalho de robôs não é ficção científica, não. Já é realidade. Robôs com nomes tipo Proteus, Sequoia, eles já fazem de tudo lá dentro. Pegam produtos, embalam, separam pacotes. Eles estão transformando os galpões da Amazon em usinas de eficiência. E olha, é uma visão do futuro que fascina e, vamos ser sinceros, assusta um pouquinho também. Claro que essa busca por dominar tudo tem um preço. E esse preço não se mede só em bilhões de dólares. Se mede em empregos também. A chegada desses robôs todos levanta um debate super complexo sobre o futuro do trabalho. E a Amazon, como dá para imaginar, está bem no olho do furacão dessa discussão. Então, a Amazon fica numa sinuca de bico. De um lado tem essa visão de longo prazo, que pode gerar um valor absurdo. Do outro, o risco de gastar demais e a conta não fechar. A pressão de Wall Street pode até ajudar a manter os pés no chão, mas também pode acabar matando a inovação no ninho. É um equilíbrio muito delicado. O futuro da empresa depende de acertar a mão nessa balança. 600 mil. Guarda esse número. É a quantidade de empregos que podem sumir na Amazon por causa da automação até 2033.
É um número que choca, né? E levanta uma pergunta muito séria sobre o futuro. A Amazon está, sem dúvida, criando um futuro mais eficiente. Mas e se for um futuro com menos empregos para pessoas? Essa é a questão que fica no ar. E quando a gente fala em automação, quais são os empregos na mira? Basicamente, os que são muito repetitivos e exigem esforço físico. Pense no pessoal que trabalha nos armazéns, nos motoristas de entrega. São funções que sustentaram famílias por muito tempo e que agora correm um sério risco de simplesmente deixar de existir. A Amazon oficialmente diz que a ideia é que os robôs ajudem os humanos, não que tomem o lugar deles. Mas tem muita gente com o pé atrás. Alguns especialistas acham que isso é só discurso para acalmar o público, sabe? Outros acreditam que a empresa está falando sério. Quem tá certo? Bom, só o tempo vai dizer. Beleza. Juntando todas as peças, o que isso tudo significa? Essa aposta de 200 bilhões da Amazon é uma tacada de gênio, uma visão do futuro? Ou é um risco gigantesco que pode afundar a empresa? Essa é a pergunta de 200 bilhões de dólares que está na cabeça de todo mundo que acompanha o mercado. E a resposta não é nem um pouco simples. O principal risco aqui é o que o mercado chama de risco de monetização de capacidade. É um nome complicado para uma ideia simples. E se a Amazon construir toda essa estrutura super rápido e os clientes não acompanharem? Aí as margens de lucro despencam. Para evitar isso, a Amazon não está construindo tudo de uma vez. A abordagem é mais pé no chão, aumentando a capacidade aos poucos, conforme a demanda aparece. É uma estratégia inteligente para minimizar o risco. Então, no fim das contas, a gente está olhando para o seguinte. A Amazon está construindo um império de tecnologia impossível de derrubar ou está assumindo um risco tão grande que pode se tornar um peso morto por anos? É uma jogada de risco altíssimo, mas com uma recompensa que pode ser estrondosa. Se der certo, a Amazon pode virar a empresa mais valiosa do planeta. Mas se der errado, o erro vai custar caro. As apostas literalmente não poderiam ser maiores. Porque no final, o que realmente vai ditar o sucesso ou o fracasso é a capacidade de transformar todo esse investimento, esse capex gigantesco, em retorno de verdade, em lucro sustentável. Essa aposta de 200 bilhões não é só sobre o futuro da Amazon. É uma aposta sobre o futuro da tecnologia como um todo. E se a Amazon ganhar essa aposta, o mundo como a gente conhece hoje pode se preparar, porque ele nunca mais vai ser o mesmo.